Pouso Alegre, 6 de janeiro de 2023, sexta-feira, de tempo instável, termômetros na casa dos 22 graus. No sul de Minas haverá chuva forte e nós iniciamos a edição 275 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Prefeitura de Monte Sião teve que demitir servidores que eram aposentados e prestavam serviços à prefeitura. Será que essa medida vale para o IPREM de Pouso Alegre também? Prefeito de Pouso Alegre fala em nova bomba de sucção para o bairro São Geraldo, mas não divulga a data de funcionamento. E ontem, em Piranguinho, um motorista perdeu o controle do caminhão na BR-459, na altura do quilômetro 145, por conta da forte chuva que caiu na pista. O caminhão saiu da pista e seguia em direção a Santa Rita do Sapucaí, quando ocorreu o acidente. O motorista foi encaminhado sem lesões aparentes ao Hospital de Clínicas de Itajubá. Ontem, em Itajubá, a Guarda Municipal da cidade conseguiu recuperar uma moto que havia sido furtada na quarta-feira. A moto furtada, no momento em que foi recuperada, era conduzida por um menor, que alegou tê-la comprado por R$1.000. Pouso Alegre deveria aprender com Itajubá, que mantém uma guarda municipal atuante. Enquanto isso, o ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, acabou com a guarda existente no município, preferindo terceirizar o serviço para uma guarda armada que consumiu e consome milhões dos cofres públicos municipais, para que não se sabe qual fim. Porque a guarda municipal a gente não vê em canto nenhum nessa cidade. O que se tem notícia é que a empresa contratada para a prestação do serviço para a Guarda Armada de Pouso Alegre não pagou os seguranças, o que gerou protesto na Câmara Municipal recentemente. E se a empresa não pagou há 3 meses os salários, caberá à Prefeitura de Pouso Alegre fazê-lo. A Prefeitura de Pouso Alegre não informou se já efetuou o pagamento, se a empresa já regularizou a dívida ou quando a Prefeitura pagará e de que forma a esses contratados para a segurança armada no município. A Prefeitura de Pouso Alegre terceirizou o serviço, ou melhor, Simões terceirizou o serviço sem investigar quem estava contratando. Assim como foi com a empresa do Festival de Torresmo, que saiu devendo aos funcionários e deu calote em todo mundo. A prefeitura não se sabe se arcou ou está arcando com o pagamento das pessoas que foram lesadas no Festival do Torresmo e de que forma esse pagamento está sendo efetuado. Parece que a Prefeitura de Pouso Alegre, principalmente através da figura de Simões, que contratou essa guarda armada, está se tornando especialista em levar calote devido à falta de investigação de quem contrata. A pergunta é: será que a prefeitura não sabe que as empresas são caloteiras quando as contratam? Perguntar não ofende. Com o fim da Guarda Municipal em Pouso Alegre, a prefeitura cometeu, durante a gestão de Simões, o desvio de função, que é crime por lei. Os funcionários da Guarda Municipal acabaram absorvidos por outros setores da prefeitura, para os quais não tinham prestado concurso público. Dessa forma, se caracterizou desvio de função, que, segundo a lei, é proibido e cabe ação junto ao Ministério Público Federal. Apesar das chuvas que estão ocorrendo na região do sul de Minas, o nível do rio Sapucaí ontem era de normalidade. A informação é do monitoramento realizado pela Defesa Civil. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o DER de Minas Gerais, está fazendo plantão permanente para atendimento rápido nas rodovias durante esse período de chuva. O atendimento é voltado aos pontos de interdição e o plantão acontece em 40 unidades regionais do estado, que trabalham em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária
prefeituras, defesas civis municipais, além da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas. Ontem foram atendidas 88 ocorrências entre trechos estaduais e federais das estradas. A Defesa Civil de Minas divulga alerta sobre chuvas em suas redes sociais, Instagram e Twitter, e envia alertas via SMS. Para receber as informações, basta o interessado enviar o CEP para o número 40199. O celular será cadastrado e o usuário receberá as mensagens automáticas comunicando os eventos severos da localidade indicada. E apesar de ter sido prorrogada a isenção do imposto federal sobre os preços da gasolina até o último dia de fevereiro, pelo governo federal, alguns postos de combustíveis estão praticando a elevação dos preços da gasolina, onde há cobrança acima de R$ 6. No estado de Minas, a gasolina chega a R$ 4,94 por litro nos postos. A isenção de impostos também vale para o óleo diesel, biodiesel e gás de cozinha. Em Minas Gerais foi registrado saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no ano passado, segundo o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Dos 853 municípios de Minas, 697 cidades tiveram saldo positivo na geração de emprego. No ranking do ano passado, os maiores geradores de emprego no estado com carteira assinada está Extrema, no sul de Minas, que aparece com 3.407 empregos com carteira assinada. Na próxima segunda-feira, encerra o prazo para que os eleitores que não compareceram na votação do dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições gerais, justifique a ausência e não fique em situação irregular junto à Justiça Eleitoral. O eleitor que não compareceu às urnas poderá justificar de 3 formas a ausência: pelo aplicativo do e-título, pelo sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo o formulário da Justiça Eleitoral. Revogada pelo governo federal a portaria que autorizava a criação de cursos de medicina no Brasil. A portaria foi revogada até que seja feita uma avaliação criteriosa e segura dos seus termos. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As datas da inscrição do exame serão feitas entre 8 e 19 de maio para o Enem regular. A divulgação do resultado foi marcada para o dia 16 de janeiro de 2024. Para os detentos, as provas do Enem deste ano e a reaplicação do Enem regular serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. As inscrições serão de 9 a 27 de outubro, com a divulgação do resultado em 16 de janeiro de 2024. Quanto ao ENCSEJA, Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, as inscrições serão de 22 de maio a 2 de junho e a aplicação da prova no dia 7 de agosto. Em Poços de Caldas, o PROCON divulgou a pesquisa mensal de preços dos combustíveis no município e apontou aumento na comercialização do produto. Os estabelecimentos comerciais, segundo o PROCON de Poços, podem realizar a diferenciação de preços conforme a forma de pagamento, desde que previamente informado ao consumidor. Caso seja verificado qualquer tipo de irregularidade no combustível, a orientação é acionar o Ministério Público ou a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural,
e biocombustíveis. Já em Pouso Alegre, o PROCON se tornou órgão de gabinete. Não faz nenhuma fiscalização de preços nos postos de combustíveis, sob a alegação de que isso não é competência do setor. O PROCON de Pouso Alegre se tornou um órgão de enfeite da prefeitura, sem realizar fiscalização não só dos preços nos postos de combustíveis, como também nos supermercados e estabelecimentos comerciais da cidade. A sensação que fica é que o PROCON foi engessado pela administração pública para não ferir os interesses dos apoiadores de campanha política. Pouso Alegre é ou não é uma cidade caminhando a passos largos para se transformar numa cidade periférica? Isso é, se já não transformou. Em Alfenas, o PROCON fiscaliza desde ontem os postos de combustíveis na cidade para coibir possíveis práticas de preços abusivos. Serão fiscalizados 28 postos de combustíveis e que possam ter reajustado o preço desde o último domingo, sem alteração no preço pela Petrobras. O aumento teria ocorrido devido ao retorno automático dos impostos federais. Siga o exemplo do PROCON de Alfenas, Pouso Alegre, e pare de empurrar o assunto com a barriga, atendendo a interesses escusos de quem administra a cidade, porque pode não estar deixando o PROCON fiscalizar para proteger quem banca a campanha política. E na noite de ontem, em Poços de Caldas, o proprietário de um bar teve que disparar vários tiros para conter uma confusão dentro do estabelecimento comercial. A briga era entre dois jovens clientes que chegaram a ameaçar uma das funcionárias do bar. Os clientes usaram drogas no banheiro e o dono do bar foi agredido pelas costas com pauladas, depois de repreender os jovens. Também houve quebradeiras e, ao ser ameaçado pelos jovens, que seria morto, o comerciante pegou um revólver e efetuou os disparos. Os adolescentes foram apreendidos pela polícia depois de rastreamento, pois fugiram após os disparos efetuados pelo comerciante. Em Varginha, no bairro Nossa Senhora Aparecida, as chuvas provocaram danos nas estruturas de duas casas. Numa das casas, que são geminadas, de 2 andares, o piso do quintal afundou. Ao lado, houve colapso de um muro de uma residência. A suspeita é que uma escavação para a construção de um galpão ao lado das casas tenha provocado o afundamento do piso. O local não apresentava construção de muro de arrimo. O risco de desabamento foi constatado pela Defesa Civil junto com a Prefeitura e a casa foi interditada e os moradores retirados. Em Santa Rita de Caldas, no distrito do Pião, está acontecendo um problema sério em relação à qualidade da água. O assunto vem se arrastando há muito tempo quanto a uma solução efetiva para o problema dos moradores. A recuperação da estação de tratamento de água, a ETA, irá consumir R$500 mil dos cofres públicos. A Prefeitura recebeu das emendas parlamentares somente R$110 mil para a realização da obra. A Prefeitura teria que dar uma contrapartida para o assunto. E agora será revitalizado a reforma da ETA para resolver a qualidade da água. Em Congonhal, a Prefeitura disponibilizou o boleto para o pagamento da renovação do alvará para este ano. O interessado terá que procurar o Departamento de Fazenda da Prefeitura. E na BR-459, trecho de Congonhal, há um trecho da pista que desmoronou e teve que ser interditado parcialmente. O trecho é no quilômetro 75 e a Polícia Rodoviária Federal está monitorando o local. Se o deslizamento persistir, um bloqueio total deverá ser efetuado. O Ministério Público Federal já foi acionado por conta da ineficiência das autoridades competentes em resolver o assunto. Obras de emergência deverão ser efetuadas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas. A pista permanece interditada parcialmente.
E agora vem a pergunta: e cadê os deputados estaduais e federais para cobrarem uma providência? A questão junto ao governo mineiro? Criticam obras que sabem que serão realizadas pela Arteris na BR-381, que já foi intimada, inclusive a Arteris, para resolver os buracos da Fernão Dias. Mas quanto à BR-459, trecho de Congonhal a Poços, há silêncio dos deputados, pois a licitação ainda está em ajustes. E quanto à MG 290, deputados, por enquanto, não se dispuseram a ser o pai da criança. E os motoristas continuam correndo risco de um acidente grave por conta dos buracos. Em Poço Fundo, uma mulher foi indiciada pela polícia pela morte de um motociclista, ocorrida na MG 179 em novembro do ano passado. A mulher dirigiu o carro que atropelou e matou o motociclista, depois dela realizar ultrapassagem no local proibido e atingindo o motociclista que vinha em sentido contrário. A mulher fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Depois das cobranças dos moradores do bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, quanto à solução para o esgoto e inundação que acontece no bairro por conta das chuvas, o prefeito de Pouso Alegre, Coronel José Dimas da Silva Fonseca, e o vereador eleito pelo bairro São Geraldo Oliveira resolveram gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Depois que a casa pegou fogo, é que a prefeitura de Pouso Alegre, através do prefeito, resolveu comprar os extintores de incêndio. A prefeitura pretende construir uma casa de bombas com capacidade de sucção de mais de 150 mil litros por hora na DIC 1. Será um investimento de 4,5 milhões de reais. A licitação já teria sido feita. Agora resta saber se a empresa que será contratada não é caloteira como as outras, que têm apresentado para eventos e segurança armada em Pouso Alegre. Essa licitação já tinha que ter sido feita antes das chuvas e das inundações acontecerem, para que tudo isso estivesse preparado para a chegada das chuvas no bairro São Geraldo, que a gente sabe que é o bairro que mais sofre por conta das chuvas, das inundações e dos problemas de infraestrutura e dos esgotos que tem a água canalizada da chuva. Depois de a casa incendiada, não adianta extintores de incêndio, não. O projeto é de recuperação da DIC 2 e para a DIC 1, a prefeitura pretende realizar investimentos na casa de bombas. O vereador do bairro São Geraldo, que não tem aparecido para dar apoio à população, agora aparece em vídeo com o prefeito. As obras, no entanto, não tiveram datas específicas de início divulgadas, e muito menos o que está sendo feito durante esse período chuvoso no bairro mais afetado pelas chuvas, que é o São Geraldo. Se as obras forem iguais às prometidas que seriam realizadas, como no posto de saúde do bairro do Fátima, que já fez aniversário, e na estrada do bairro Faisqueira, que também já comemorou aniversário, o projeto deverá ser executado na campanha eleitoral do próximo ano. Até agora, são projetos de solução eficaz mesmo. E o prefeito não disse a que veio. E o vereador Oliveira menos ainda. Ninguém divulgou quando isso vai entrar em ação, quando a população pode esperar a tomada dessa providência. Tudo ficou no ar, né? Por enquanto é só promessa. E que na eleição para a campanha política do próximo ano, com certeza vai aparecer alguma coisa.
Hoje é dia de Reis e o fechamento das comemorações das festas natalinas em Pouso Alegre a partir das 5 horas da tarde. Tem apresentação das congadas na Praça Senador Zé Bento, caso não haja chuva. Se chover, o evento acontecerá no prédio do antigo Fórum, com a participação das congadas Estrela Guia de Espírito Santo do Dourado e de Borda da Mata. E a Prefeitura de Pouso Alegre pagou milhões nos enfeites de Natal que não teve duração de um mês na cidade. Agora, a partir de hoje ou da semana que vem, os enfeites serão retirados das principais avenidas e ruas da cidade. Esse dinheiro poderia estar sendo revertido na aplicação da duplicação da rua Antônio Escodeler, no bairro Faisqueira, ou da melhoria do córrego que corta a rua Antônio Escodeler e que, em época de chuva, causa transtorno aos moradores. O que chama atenção nessa administração herdada de Simões pelo coronel José Dimas da Silva Fonseca é que há inúmeros projetos, mas nenhum saiu do papel, até o momento, que trouxesse alento à população afetada pelas chuvas. Tudo é para o futuro, quer dizer, para a próxima campanha política. Será? E os pontos de ônibus em Pouso Alegre nesse período de chuva na cidade permanecem uma lástima para os usuários. A prefeitura, que dá dinheiro de graça à Planalto, deveria cobrar a colocação de pontos melhores e exigir a implantação dos mesmos, onde não existe. A população usuária está sofrendo as penas do inferno com a falta de melhoria dos pontos de ônibus em muitos lugares. O ponto tem local que nem existe, principalmente na Comendador Zé Garcia, em frente quase à UPA e ao Hospital das Clínicas de Samuel Libânio. Isso sem falar nos atrasos constantes na prestação do serviço pela Planalto, que até agora consumiu milhões de reais dos cofres públicos da prefeitura, além daqueles valores estipulados em contrato. Pensa o tanto que essa empresa está levando. Em Pouso Alegre, um motorista bateu com um carro no muro do asilo Betânia da Providência e fugiu. O motorista perdeu o controle de direção do veículo, batendo no muro e num carro que estava estacionado. O asilo Betânia da Providência tinha passado por reforma e pintura recentes. O Pouso Alegre Futebol Clube participará da Taça São Paulo, jogando contra o Huracan de Itajubá. O Pouso Alegre está na chave F e vai enfrentar o Huracan hoje, às 5 da tarde, em Itajubá. E participam desse jogo atletas da categoria Sub-20. Na Avenida Moisés Lopes, em Pouso Alegre, uma carreta atingiu a fiação elétrica e de fibra óptica, deixando um poste de iluminação pública danificado. O poste teve que ser trocado pela CEMIG e, segundo relatos, o caminhão, depois do acidente, fugiu, sendo interceptado na ponte do Rio Mandu, no bairro São Geraldo. Na realidade, a carreta que provocou a destruição da fiação e atingiu o poste estava seguida por outra, que também foi interceptada no bairro São Geraldo. Uma das carretas essa que atingiu a fiação, estava com uma altura superior à permitida, o que teria provocado os danos na fiação. Na rua Adalberto Ferraz, a fiação transformou os postes de iluminação pública em um verdadeiro depósito de lixo, de fiações. A cidade inteira de Pouso Alegre está com esse aspecto de poluição visual. A fiação é deixada acumulada nos postes, o que vira um emaranhado de fios. E o que enfeia a cidade, que já não está bonita, é uma coisa horrorosa de se ver. A Polícia Militar lançou em Pouso Alegre a Operação Férias Seguras, que aconteceu na Praça Senador Zé Bento. A operação visa proteger o cidadão e a residência dos furtos que poderão ocorrer durante esse período de férias. A operação irá até o dia 30 deste mês. Atletas de handebol de Ouro Fino estiveram na prefeitura para agradecer o apoio recebido do executivo para o transporte dos atletas
nas disputas de torneios e campeonatos durante o ano passado. E termina amanhã em Caldas a inscrição para a colônia de férias, que acontecerá na cidade. As atividades serão desenvolvidas a partir da próxima segunda-feira até o dia 27 de janeiro. Moradores de Ouro Fino querem providências para o lixo no bairro Crisólia, que é a passagem dos peregrinos no caminho da fé, o lixo está sendo descartado de maneira incorreta dentro de um pequeno ribeirão que corta o local. O lixo acaba no ribeirão por conta do descarte incorreto, sendo arrastado pelos cães. Segundo os moradores, não há lixeira e o caminhão de lixo não passa pelo local. Os moradores estão tendo que queimar o lixo domiciliar. E a empresa Expresso Gardênia continua acumulando reclamações. Desta vez, as reclamações se referem ao atraso do ônibus que faz a linha Ouro Fino a Campinas, que pode chegar até 2 horas de espera. E hoje em Inconfidentes tem a apresentação da Folia de Reis, com a congada Serena, São Benedito e Valdemar e seus foliões, a partir das 7 da noite na Praça Tiradentes. Já em Silvianópolis, a apresentação será na Avenida Doutor José Magalhães Carneiro, a partir das 6 horas da tarde, quando se apresentarão as congadas Centenária e Estrela de Belém. Em Monte Sião, a Prefeitura divulgou nota informando sobre a exoneração dos aposentados que prestavam serviços à Prefeitura. Segundo a nota, houve uma denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde a informação dava conta que a Prefeitura empregava os funcionários que já estavam aposentados e continuavam trabalhando na Prefeitura. E a Prefeitura teve que fornecer esclarecimentos sobre a permanência desses servidores municipais já aposentados. Houve ainda um processo junto ao Ministério Público, que abriu um inquérito policial com o objetivo de apurar eventual ilegalidade na conduta da Prefeitura ao manter no seu quadro de servidores funcionários que já estavam aposentados por tempo de contribuição junto ao INSS. A Prefeitura, diante do que determina a lei, teve que exonerar os funcionários, pois a lei reza que qualquer servidor aposentado que tenha permanecido em atividade não poderá ser mantido na Prefeitura ou em qualquer órgão público, pois fere os princípios legais da lei. Essa situação em Monte Sião abre uma pergunta em relação a Pouso Alegre. A secretária-geral da Câmara Municipal, Fátima Aparecida Belani, junto com sua comadre Maria Nazaré de Souza Santos, que foi contadora da Câmara, estão aposentadas do serviço público, onde prestavam serviços à Câmara Municipal. Foram aposentadas por tempo de serviço. E elas têm um salário de R$50 mil por mês. Mas aposentadas do serviço público municipal, elas estão prestando serviço ao IPREM, Instituto de Previdência Social do município. Mas se a lei reza que aposentados do poder público não podem ser contratados para cargo público, principalmente em Monte Sião, que abriu esse precedente, que contratou os aposentados da Prefeitura para continuarem exercendo cargos. Então, como perguntar não ofende, a pergunta é essa. Em Pouso Alegre, essas servidoras poderiam ser contratadas pelo IPREM?
Haja vista que o Ministério Público de Contas em Minas requereu a imediata tomada de providências por parte da Prefeitura de Monte Sião, tendo em vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal vincula todos os municípios do Brasil que estejam em condição especificada que a exoneração por força dos servidores estarem aposentados sejam cumpridas no país, não podendo eles continuar prestando serviços junto à Prefeitura de Monte Sião. Mas em Pouso Alegre, as duas servidoras trabalham no IPREM? Será que isso vale também para elas? É uma pergunta que tem que ser respondida. Em Jacutinga tem até amanhã e no domingo jogo amistoso no estádio Luiz de Moraes Cardoso, a partir das 10 horas da manhã. Amanhã jogam os times de São Bento de Sorocaba e Itapirense. E no domingo, a seleção de Jacutinga enfrentará o São Bento de Sorocaba. E no domingo, em Natércia, tem às 1h30 da tarde o Campeonato Regional de Futebol Amador no campo da Vargem, quando o time de Lambari enfrentará o Brejão. E às 3h30, o Juventude jogará contra o União. E o Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 275, desta sexta-feira, termina aqui, com a participação dos nossos 8 colaboradores. Dentre eles, olhei para trás porque está todo mundo enfileirado aqui. Dentre eles, o nosso correspondente em Congonhal, José Cláudio. E das rádios web de Inconfidentes e Ouro Fino, editora, jornalista responsável pelo Jornal Falado Online Correio Sem Selo, Sônia Cabral. A todos, ótima sexta, excelente final de semana e até segunda.